Com o Guru Yoga, né? Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó Ó precioso, precioso, conceda-me as bênçãos concedemos. de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Então, dando continuidade, né, estou fazendo a tradução, né, do Orientação para Viver e Morrer, o retiro que teve lá no Virgínia, né, eu esqueço os nomes, viu, gente? Eu vou ficar mais treinadinha para falar. Fica tranquila, em Serenity Ridge. E nós começamos a ler, quase terminamos a parte que ele vai falar a respeito da impermanência. Aí tem um último parágrafo para a gente entrar depois na segunda parte, que chama apego e impermanência. Então, eu vou ler o parágrafo que ficou faltando, né, da outra vez, porque ele vai dizendo, né, da dificuldade que é para a gente lidar, né, principalmente os ocidentais, ou quem não tem um trabalho espiritual, né, dentro da filosofia oriental, com essa questão da impermanência, né, porque dentro dela tem também a questão da morte, né, e do bardo. Aí ele vai dizer que o objetivo do Dharma não é fazer alguém se sentir mal, nem deixar ninguém deprimido, essa não é a intenção. Quando vocês acordam de manhã, está um lindo dia e vocês estão pensando sobre que prática devem fazer. Provavelmente não estão considerando a impermanência. A questão principal é por que vocês têm medo de pensar na impermanência? Ou o que produz esse medo ou desconforto? Existe uma maneira de contemplarmos a impermanência e não nos sentirmos assim? Obviamente, sim, existe. Podemos trabalhar para não nos sentirmos assim. Vocês podem dizer, vou trabalhar nisso daqui uns 20 anos. Então, aí pode ser tarde demais. A mente fica muito condicionada a adiar pensamentos de impermanência. Aí a segunda parte aqui já do retiro chama apego e impermanência. Na prática do bardo, na transição entre a vida e a morte, a questão do apego é muito importante. O apego torna tudo tão difícil. Podemos pensar em apego de muitas maneiras. Vocês não precisam visualizá-lo, vocês podem facilmente imaginar as transições. Espera aí que eu perdi. Vocês podem facilmente, não precisam visualizá-lo, vocês podem facilmente imaginar as dificuldades pelas quais as pessoas passam durante essa transição. Em primeiro lugar, o moribundo, pessoa que está prestes a morrer, olha em volta e vê familiares e entes queridos. É difícil pensar em deixá-los. Nós somos muito apegados àqueles que são muito próximos de nós. Sejam familiares ou não, é difícil deixar para trás quem quer que estejamos próximos e com quem nos identifiquemos. Às vezes, as pessoas se apegam a um nome ou a uma ideia. Quero que o nome dessa empresa dure para sempre. Você mesmo não pode durar para sempre, mas deseja que o nome da sua empresa dure para sempre. Minha identidade não pode ser mantida para sempre, mas o que eu tenho deve ser mantido, põe entre aspas. Portanto, existem diferentes tipos de apego. Família, entes queridos, coisas que vocês possuem, coisas com as quais vocês se identificam. Este é o problema. Achamos que sem isso não somos ninguém. Não temos ninguém e a morte é não existência. Outra palavra que a gente pode traduzir como é non existence, é inexistência, né? Então, a gente deixa de existir, né? A ausência de tudo é a questão central do eu.
Não há nada aqui porque eu não tenho isto ou aquilo, entre aspas. Vocês não têm de passar pelo bardo para sentir isso. Isso é provavelmente um sentimento central na depressão. E revistas e a TV estão constantemente me contando o que eu não tenho e deveria ter. Eles me disseram que carro eu deveria ter, no caso elas, né, a revista e a TV, me disseram que carro eu deveria ter e que roupa eu devo usar. Na ausência de todas essas coisas, é bom que vocês sintam a presença de si mesmos. Mas o problema é que, na ausência dessas coisas, a maioria das pessoas sente a ausência de si mesmas e se sentem deprimidas e perdidas. É bom para nós fazermos agora, ele está falando, né, que naquele momento era bom fazer agora a prática da impermanência para termos uma noção dessa experiência. Impermanência é algo que geralmente não gostamos. Ninguém quer acordar de manhã e sentir impermanência. Nós sabemos disso, mas vamos tentar nos conectar com ela. Tentem entender a raiz disso, em vez de apenas pensar sobre o desconforto. Na prática diária, é difícil fazer isso. Vamos tentar olhar mais profundamente e, quando vocês sentirem desconforto, vamos sentir isso de forma completa e ver de onde vem. Vamos ver quais são as raízes destes sentimentos de desconforto e descobrir se há alguma possibilidade de mudá-los. Aí aqui nós vamos passar para uma segunda parte que chama um relacionamento pessoal com a impermanência. Provavelmente deve ter tido, né, uma prática, né, de impermanência lá, que não está aqui, né, mas que ele disse que era momento, né, de fazer. E aí entra nessa sessão de abertura, 16 de abril, um relacionamento pessoal com a impermanência. Se você tem dificuldade em se imaginar morrendo, então você definitivamente terá uma experiência muito difícil quando realmente morrer. Não há dúvida sobre isso. Vai ser difícil. Para não ter problemas em morrer ou com qualquer mudança na vida, aqui neste retiro, em uma almofada confortável e agradável, dentro do gompa, eu acho que é uma palavra em tibetano, eu não sei o que significa. Imagine que esse processo não é um problema. Eu sei que é tão confortável estar aqui, estamos nos divertindo, estamos tendo um tempo com um clima bem agradável, mas vamos imaginar nossas próprias mortes. Se não funcionar, sairemos e vamos nos divertir. Mas esta é uma oportunidade para refletir e acho que é muito benéfico fazer isso. Se uma vaca ou um cachorro morre numa rua no leste, você pode ver o cadáver lá por semanas. Aqui ele está se referindo ao leste da cidade, lá onde eles estavam, né, em Virgínia. Todo mundo tem a oportunidade para ver isso. Carros quebram e pessoas morrem. Todos nós sabemos disso, mas aqui no Ocidente, às vezes, é difícil até de imaginar. Até então, lemos sobre isso e vemos imagens nos jornais. Uma hora depois, tudo está limpo. Os jovens não encontram muitas pessoas morrendo. Quando eu estava crescendo, vi muitas pessoas dando seus últimos suspiros. Era familiar para mim quando adolescente. Pessoas morrem em casa, alguém estava conversando há uma hora, então você testemunha esse processo, e no momento seguinte ele está morto. Você vê isso e sabe que esta é a realidade. A realidade pode te deixar feliz ou triste. Qual você deseja escolher? E põe entre aspas, o real, real, ou o real, irreal. Você quer olhar para o mundo no caminho real, real, ou no caminho real, irreal? É importante reconhecer a própria relação pessoal com a impermanência. Seja na prática do bardo ou na vida,
Quando pensamos em viver e morrer, todos querem viver plenamente. O que interrompe a vida plena é o medo. A maneira compassiva de olhar para o medo é dizer: ah, não se preocupe, a vida é maravilhosa. É verdade que a vida é maravilhosa, mas você está vendo a vida como algo maravilhoso em todos os sentidos, ou você está evitando algumas coisas, dizendo que a vida é maravilhosa? Nós somos bons em nos esconder e tentar não ver certas coisas. Chamamos isso de colocar um remendo colorido de seda sobre um buraco em nossas roupas. Então, não vemos nenhuma lacuna ou buraco, apenas cor. Não estou dizendo que essa abordagem está errada. Algumas pessoas precisam de inspiração, todos nós precisamos disso. Eu gostaria que as notícias da TV apresentassem um equilíbrio entre boas e más notícias. O mundo não é tão ruim assim. As coisas boas estão acontecendo, mas elas não são noticiadas. Da mesma forma, em nossas vidas há muitas coisas boas e não nos envolvemos muito com elas. Então, ir em direção ao bem é inspirador e necessário. Mas quando saudável, é bom também olhar para os lugares que você não quer ver. Se não há nenhum lugar que você sinta um desconforto, ótimo, maravilhoso. Vocês não têm de trabalhar tanto. Se houver um lugar em que vocês sentem desconforto, a pergunta precisa estar logo aí. O que é isso? Não, isso é desconfortável, isso é o que eu não quero ver. Em qualquer situação da vida de vocês, vocês têm a opção de ir em direção ao desconforto ou recuar. Cada solução pode ser a solução certa nas circunstâncias certas. Como você vai tomar uma decisão? É uma pergunta poderosa. Sou forte o suficiente para enfrentá-la ou sou fraco e vou me prejudicar e me sentir mais deprimido como resultado? Nesse caso, quero me sentir bem e positivo e que as coisas são permanentes e durarão para sempre, e há uma eternidade e assim por diante. Quando vocês sentem uma percepção de eternidade, e então vocês olham para a impermanência, ela não faz vocês se sentirem mal, não há razão. A mudança é eterna. As coisas sempre mudam, isso nunca muda. Se vocês estiverem realmente interessados no eterno, a mudança é eterna, não mudando. Então, isso é uma questão chave aqui. Falei com algumas pessoas sobre a prática da impermanência, mas muitas pessoas sentem o mesmo sobre isso. Quantas pessoas aqui fizeram as práticas do Nondro ou a prática de fundação? Isso também eu não sei o que é, gente. Chama, em inglês ele fala Foundation Practices. Eu É o Nondro, Nicolina. mesmo? Ah, sim. Que o Nondro também é Ah, conhecido ele como as fala ou práticas. Nondro ou prática de fundação, eu não sabia. O que eu estou dizendo faz sentido? Fazendo a impermanência parte do Nondro não é tão confortável quanto fazer a abertura do coração com Guru Yoga, certo? Todos concordamos que há esse desconforto, né? Aí essa parte chama exemplos do Nondro. Ô, gente, se alguém precisar interromper, fazer pergunta, pedir para eu ler de novo, qualquer coisa, vocês fiquem à vontade, tá? Ô, Nicolina, vou aproveitar então que você autorizou. Deixa Você poderia, se vocês concordarem, de reler esse último parágrafo. Desculpa que eu estou sem imagem, que está fraco aqui a sinal. claro, podemos reler sim, eu vou reler aqui para você. Ali onde você fala antes do Nondro aí, um pouquinho antes. É que ele é bem grande, sabe esse parágrafo? Deixa eu ver aqui antes do Nondro. Eu não estou pegando o gancho aqui da onde seria no.
É difícil ficar sem a Não, tudo referência bem. no Eu ainda papel, não né? consegui aprender, sabe, fazer isso. E essa Eu estou semana tentando dois anotar, mas é computadores, difícil. meus dois computadores deram problema. Eu vou ler, é um parágrafo grande, mas eu vou ler ele todo de novo, porque eu não estou achando aqui onde que está antes do nondro, não, sabe? Senão a Vocês gente perde o concordam, caminho, né? pessoal? Tudo bem? Claro, fique à Beleza. Ah, é aqui vontade. na mudança é eterna, né? A mudança é eterna. É, por aí, é. Ah, então tá. Então, nem o que eu estava pensando, não, Rosa. É assim, Ah, na e posso mudança, só fazer um comentário também, que a Nicolina ah, falou do Gompa. Gompa Uhum. é a sala de meditação do templo, é como eles chamam o templo lá, né? Gompa, tá. É, Legal, depois eu vou anotar aqui. Obrigada, Andréa. imagina, imagina. Então, aqui ele vai dizer, a mudança, ele está falando a respeito do medo que a gente tem, né, da questão da mudança. Que a gente está sempre pensando, quando vocês sentem uma percepção de eternidade, então vocês olham para a impermanência, ela não faz vocês se sentirem mal, não há razão. A mudança é eterna. Achei incrível esse raciocínio dele, eu nunca tinha pensado nisso. As coisas sempre mudam, isso nunca muda. Se vocês estiverem realmente interessados no eterno, a mudança é eterna, não mudando, e o não mudando entre aspas. Então, isso é uma questão chave aqui. Falei com algumas pessoas sobre a prática da impermanência, mas muitas pessoas sentem o mesmo sobre isso. Quantas pessoas aqui fizeram as práticas do Nondro ou a prática de fundação? O que estou dizendo faz sentido? Fazendo a impermanência parte do Nondro, não é tão confortável quanto fazer a abertura do coração com Guru Yoga, certo? Todos concordamos que há um desconforto, né? Ficou melhor aí para você, Rosa? Vamos seguir, né? Desculpa, sim. Tudo bem. Obrigada. De nada. Exemplos do nodo. Existem exemplos específicos para refletir na prática da impermanência do nodo. Alguns podem funcionar melhor para uma pessoa, enquanto outros exemplos funcionam para você. Vou dar algumas opções para contemplação nesse retiro. Imaginando que a sua própria morte é uma possibilidade. Ou vocês podem imaginar uma grande mudança em suas vidas. Que vocês estão em um lugar completamente diferente, com um trabalho diferente, um chefe diferente, talvez em um país diferente. Se vocês quiserem, adicionem mais algumas situações que puderem. Esta já é essa já é um pouco preocupante. Então, quando vocês olham e imaginam essas alterações e mudanças, desenvolvam sua imaginação para o ponto em que vocês sentem algum desconforto e temor. Obviamente que o medo tem a ver com o medo de mudar ou perder algo. Se vocês contemplarem a noção de que vocês estão morrendo, imaginem aquele momento de forma detalhada. Esse momento chegará. Então, convide-o para se tornar vívido em sua imaginação. Você está deitado, é difícil se mover, você está rodeado de familiares e amigos que querem que você viva, mas a hora da sua morte chegou. Não há chance, nem poder, nenhuma riqueza ou técnicas de cura que possam mudar a situação. A gente tem que começar a se danar, né? Ai, ai. Sua única opção é Dá licença, eu estou aqui pensando que a prática é justamente essa, né? Ah, pois é. Essa frase que você leu, né? Aham, Mais ou menos assim, mudar a direção da contemplação para o novo que surge no isso. dia a dia, né? Seria Aham. então a prática, né? Para É, a gente se familiarizar com as mudanças, com a impermanência que é a cada segundo na nossa vida, né? muito bom, isso mesmo, tem tudo a ver. É. Então, aí ele fala, né, experimente você deixando tudo, família, amigos, pertences.
identidade, seu próprio corpo. Imagine perder a conexão com todos. Imagine isso vividamente. De alguma forma, no meio dessa experiência, você precisa encontrar a si mesmo, porque você não é o que você tem, e você não é essas pessoas, e você não é seu corpo. Você precisa dizer sim, bem no meio dessa experiência. A menos que você descubra algo diferente, você sempre terá um problema. A conclusão dessa contemplação da impermanência é encontrar o eu para além de todas essas mudanças. Encontre o imutável ser em si mesmo dentro de todas as mudanças. O medo é apenas um produto do medo da mudança. Quando você descobrir o eu imutável, você supera o medo. O melhor lugar para descobrir o eu imutável está no meio desses lugares que mudam rapidamente. Encontrando a si mesmo, ou encontrando o self, né? Eu fico sempre sem saber se eu deixo em inglês ou não. Há uma diferença bastante grande entre estar vivo e estar morto. É uma grande mudança. A questão a considerar é: nessa mudança, vocês conseguem encontrar a si mesmo? Melhor é que fica no singular, né? Nessa mudança, você consegue encontrar a si mesmo? Pois todo buscador espiritual, em todas as religiões ou filosofias, essa é a busca fundamental, encontrar a si mesmo. Algumas abordagens vão mais fundo nos conflitos e questões, enquanto outras dançam em torno de ornamentos. Esse é o problema. Essa contemplação da impermanência não é sobre fazer vocês se sentirem mal. Trata-se de descobrir algo quando vocês estão enfrentando perdas e mudanças ao seu redor. As experiências têm o poder de nos reconectar ou nos desconectar. Vocês não podem dizer que o propósito de qualquer experiência particular é conectar ou desconectar. É sempre seu relacionamento com a experiência que faz a diferença. Uma coisa pode estar tão desconectada para uma pessoa, enquanto a mesma experiência pode estar conectada para outra pessoa. A questão é que... E isso é importante, né, Nicolina? Essa muito. parte, esse parágrafo da conexão aí. Podia reler? Posso, claro. Obrigada. De nada. Então, trata-se de descobrir algo quando vocês estão enfrentando perdas e mudanças ao seu redor. As experiências têm o poder de nos reconectar ou nos desconectar. Vocês não podem dizer que o propósito de qualquer experiência particular é conectar ou desconectar. É sempre o seu relacionamento com a experiência que faz a diferença. Uma coisa pode estar tão desconectada para uma pessoa, enquanto a mesma experiência pode estar conectada para outra pessoa. A questão é que, embora em todos os sentidos essas experiências estão desconectando, nós estamos tentando nos conectar. Pelo menos essa é uma tentativa. Quero tentar olhar de perto e conectar. Em algum momento você terá que fazer isso. Você pode dizer, bem, esse ano não é o momento certo para mim. Tudo bem, mas a próxima pergunta é, claro, quando será a hora certa? Você sempre dirá que isso não é o momento certo? Se sim, há um problema aqui, e essa questão precisa ser tratada. Aqui eu acho que ele está mostrando assim, que a experiência de pensar na nossa própria morte leva a gente muitas vezes a se desconectar com ela, né? É uma das que a gente mais procura fugir, né? Vamos dizer assim. E no final ele faz essa questão aqui que eu achei bem importante, né?
A Por isso que gente ele fala, né, que o importante não é a conexão, mas a experiência, né? Você está ligado na experiência em si, seja da perda, da mudança, do bar, né? Enfim, eu Aham. entendi dessa forma. É, porque ele fala assim, né, em que sentido as experiências estão desconectando, né, ou conectando. Então, tem as duas coisas, né? Certas experiências levam a gente a se desconectar e outras levam a gente a se conectar, né? Aí aqui a gente está faltando alguns minutinhos só. Tem uma parte que é maior, que chama experiência do self, ou experiência do si mesmo, que dá, que é mais longa. Vocês acham que é uma boa a gente parar aqui, né, para fazer a dedicação? Ou se vocês quiserem fazer outros comentários, perguntas, fiquem à vontade. Quer dizer, eu não sou capaz de responder, né? Eu estou sendo só uma intermediária aqui, mas eu acho que fazer pergunta é bom também, né? É. Mesmo que elas fiquem para a gente encontrar pessoas que tenham condição, a própria Andréia está aí, né? Tem muito mais condição É, para eu, responder. eu fiquei confusa assim nessa parte que ele falou de a experiência e que às vezes a experiência nós nos desconectamos de nós mesmos. É isso? Bom, eu vou falar o que eu entendi aí, por favor, a Andréia, você me Aham, ajuda aham. e outras pessoas também, né, que tenham em condição. A maneira como eu entendo é o seguinte: a nossa tendência é da gente se desconectar de si mesmo, da nossa natureza essencial, do nosso ser, né, da nossa consciência pura. A gente vive normalmente com muitos véus sobre isso, né? E é uma das coisas que dificultam a gente fazer uma conexão com a questão da morte, com a questão do bardo, porque a gente fica esperando que as coisas do mundo, né? Por isso que ele fala tanto na impermanência, porque a impermanência tem a ver, é o contrário disso, né? Desse nosso ser, que mais para trás ele diz, a mudança é eterna. É Obrigada, esse Nicolau. eterno que a gente fica procurando, tentando não pensar na morte, como se o eterno não tivesse na própria mudança e principalmente na minha compreensão, na conexão com essa consciência pura, né? Porque acontecendo a morte, ela não significa que a gente deixa de existir. Igual ele fala um pouquinho mais atrás, né? Ver o bardo como não existência. Então, isso é uma das coisas que faz a gente ter medo, né? De querer coisas permanentes. Não sei, foi mais ou menos por aí que eu não sei se isso te ajudou. Se alguém mais Não, quer. para mim esclareceu. Obrigada. Obrigada. Eu entendi como você, Nicolina, porque às vezes a gente passa por experiências que têm emoções tão fortes que nos desconectam, né? E eu acho que é isso mesmo, eu entendi dessa forma. E aí que Uhum. ele fala isso, né? Que tem pessoas que cada um vai reagir de uma forma, que algumas conseguem se conectar mais, né? Perceber o que está acontecendo. Eu entendi como você, Nicoli. Ah, legal, que bom. É bem por aí mesmo, né? O trabalho, né, da autorrealização, né, é chamado de iluminação, vai nesse sentido, né, da gente estar cada vez mais conectado com essa essência, né, pura, e a morte passa a ter um outro sentido, eu acredito. Eu ainda não alcancei isso, né? Eu estou falando isso racionalmente, mas Ô, Nicolina, oi, eu queria te querida. pedir, assim, para você me dar uma ideia, assim, porque é um retiro, né, que você está passando para gente. Traduzindo, Então, eu queria ter uma ideia, assim, do retiro todo, assim, se nós, agora, hoje nós falamos muito do bardo, né, da é, impermanência, mas no sentido do bardo da morte. E é, e também nós falamos muito da conexão, ou com o self, ou com a natureza essencial, alguma coisa que a gente imagina.
E então eu queria ver assim, eu queria ter uma impressão assim do que será o trajeto desse conteúdo desse retiro. Aham. O retiro, o nome dele é Orientação para Viver e Morrer, Ensinamentos do Bardo, do Bom Tantra Mãe. Então, a questão do bardo ela é essencial e percorre todo o retiro, né? Ele tem várias partes. Nós estamos na primeira parte, na sessão de abertura, sabe? E em todas elas ele vai, aí, por exemplo, né, na outra vez, eu devia ter lido de novo, talvez, eu falei dos vários pontos que tem, né, aqui para a gente ver, que ele vai falar principalmente da impermanência, né, do nondro, né, relacionado a essas coisas, e descoberta de si mesmo na quietude, descoberta de si mesmo na ação, e depois os dois tipos de apego, sabe? Aí na outra sessão ele vai falar sobre várias outras coisas, inclusive a manifestação do ego, do sonho lúcido, sabe, a morte como ensinamento. Eu não sei se pode o, o Andréia, se eu posso passar por escrito essa parte toda, né, porque são várias sessões, sabe? Aham. Aí ele vai falar das transições diárias, né? Mas a essência é o bardo. Certo. O bardo da morte. E no dia a dia, né? Porque a hora que ele fala da impermanência, toca, porque a gente vive várias mortes o tempo todo, né? É porque tem Várias coisas ensinamento, começam e assim, acabam. tem um ensinamento assim de colocar o bardo como vários bardos, né? O bardo do nascimento, o bardo da morte, o bardo da meditação. Acho que tem mais dois outros que eu não estou lembrando. E, Uhum. então aí eu estou vendo, quer dizer, ele até falou no título, é do viver e do morrer, né? É. Então a Exatamente. impermanência, de certa forma, ela, a ideia dela, assim, de uma maneira diferente de ver, ela seria praticamente que a gente está mergulhada em bardo o tempo todo, não É, a é? A gente está permanência tem vendo a a ver com isso, impermanência, né? o bardo é um processo de impermanência, como a vida é um processo de impermanência. Aham. É isso que está sendo explorado? É isso mesmo. E ele fala também, né, na parte que a gente leu na semana passada, ele fala, né, da presença do bardo em várias coisas, dá até os exemplos, né, de como que a gente fica agarrado à impermanência, não querendo que o nome da empresa mude, não querendo que, sabe, tem Hum, gente que passa aperto até para mudar. Quer dizer, ele fala de lavanderia, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum você ter uma lavanderia para onde você leva sua roupa para lavar. Mas aqui, uhum. até para mudar de empregada para a gente, por exemplo, pode ser difícil, né? Dependendo da situação, entendeu? Todas as mudanças, elas trazem, diferente para cada pessoa, né? Elas podem trazer sentimentos de Morte. incerteza, dúvida, porque são mortes, né? Então, Uhum. a gente fica buscando coisas permanentes. É isso que eu entendi, porque eu ainda não li o retiro todo. Eu estou traduzindo e lendo para vocês, sabe? Eu já traduzi uma boa parte, né? Mas ainda tem muita coisa. Mas o central, né? Espero estar conseguindo responder você. O central é isso, né? Como lidar com a impermanência, Uhum. e com o bardo, né? Na conexão com a nossa essência. Aí ele vai Certo. mostrando quando acontece que a gente está ligado à nossa identidade de dor, né? Vamos dizer assim, que é com a qual a Uhum. gente funciona a maior parte do tempo, sem fazer as práticas, né? Sem ter um trabalho espiritual, a gente está o tempo todo na busca da impermanência, querendo se agarrar a isso, e a morte vira no Ocidente. Então, ela é um tabu, é uma coisa, tem gente que não pode ouvir essa palavra, Uhum. né? Eu tive experiência de uma pessoa que estava perdendo, né, o marido e que não podia falar nessa palavra com ela, sabe? Uhum. Então, agora, não é o morrer aí não é só o morrer do corpo físico, né? Inclusive, para a gente, até onde eu compreendo, para a gente chegar realmente a
a iluminação, é preciso que o ego seja completamente dissolvido, né? No nossa, na nossa natureza essencial. E não vamos dizer que morre o ego, né? Eu queria, Porque, ah, uhum. Eu queria só partilhar assim, sabe, que quando eu penso em algum momento, ou eu pensava em algum momento, assim, nesse sentido assim, eu quero me conectar com a minha essência, ou com a essência, ou com o vazio, ou com uma coisa assim muito absoluta, eu vejo que não funciona. Então, eu considero assim que eu estou conectada com a minha, com algo no caminho assim de ser essência, quando eu estou assim, é, quando eu estou consciente do momento que eu estou vivendo. Então, eu tenho procurado praticar assim essa atenção plena. Assim. uhum. Então, seria eu estar assim nessa atitude de eu não sei, eu não tenho outra palavra, mas tipo assim, um plantão, um plantãozinho, assim, o que que eu estou fazendo, por quê, como, sabe? Eu estou fazendo as práticas, ou na vida normal, eu estou procurando aquela, não só o conhecimento, né, mas também a prática, né, da compaixão, esses valores, né, maiores. Então, eu me conecto a isso, sabe? Assim, se eu pensar que eu vou me conectar com uma essência, então isso aí pra mim não vai funcionar, vai me dar até angústia, porque isso é muito grandioso, né? É, para cada um tem um meio, né? Você quer falar alguma coisa, Andréia? Não, eu queria só falar que eu acho que é importante a gente ter sempre essas trocas, essas reflexões, que eu acho que tudo isso enriquece, né? O estudo. Só isso, agradecer todo mundo pelos comentários e a você, Muito bom. Nicolina, pela tradução, né? E por estar lendo entre a gente. É muito bom esse momento. E agradeço muito, né, que vocês tenham querido que a gente faça um tempo maior, né? Que dá mais tempo também para a gente ter essas trocas, né? Essas coisas que a Jerusa falou, da Rosa, pergunta da Conceição, né? As observações da Andréia, tudo foi muito importante. E eu sou muito grata por estar podendo estar aqui, né, como Eu, canal. eu agradeço bastante, porque a fala da Jerusa me clareou várias coisas. Eu falei, nossa. Então, é bom essas trocas, que nem a Andrea falou, e esse tempo para a gente trocar. Muito obrigada. É, muito. Agradeço a Jerusa também. Então, vamos fazer a dedicação. Vamos sim. Dedicação. Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todos os obstáculos e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda dos três corpos. Gratidão. Obrigada.